Se você puder abrir a sua Bíblia, livro de 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos conversar sobre esse texto hoje, e eu tenho uma convicção que se o Espírito Santo falar conosco, como falou nos primeiros cultos hoje, nós vamos sair daqui, Rogério, visitados por Deus. Diz assim a palavra de Deus, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 4. Onde está ele? Onde está ele? Perguntou o rei Ziba, Amanda. Respondeu, na casa de Maquir. Presta atenção, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se, rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertencem ao seu avô, Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Verso 8. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo, para que te preocupes como um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo aquilo que pertencia a ele e à família dele. Pai querido, que nesta noite o Espírito Santo tome a nossa boca e transforme cada coração pelo poder da tua palavra. Deus, que o Senhor traga uma revelação para nós, que seja clara, plena e abençoadora. Nós rogamos ao Senhor nesta manhã, nessa noite, e pedimos em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, hoje e sempre. Amém. E você pode sentar, meu querido. E a hora que você sentar, você vai dar ao Senhor a sua melhor salva de palmas. Glória a Deus. Posso pedir a sua ajuda para pregar hoje? Quem pode me ajudar? Dá glória a Deus. É isso aí, ó. Quando a palavra for falar com você, solta um glória a Deus aí, ó. Vamos fazer um teste, 1, 2, 3 e... É isso aí, diga uma palavra espontânea. Vibre com a palavra de Deus e que o Senhor te visite em nome de Jesus. O tema dessa pregação, Lucas e Jonatas, é escondido, não esquecido. E talvez você vai se achar nesse texto aqui hoje, em algumas situações, e talvez Deus o trouxe aqui para que você ouvisse, Francisco Morato, esta palavra. Muitas vezes você pensa que você está esquecido. Você pensa que você está no fim da fila, mas o fim da fila também é lugar. Vou dizer, no fim da fila também é lugar. Vou dizer de novo, o fim da fila também é lugar. Talvez você pense que você está abandonado. Não. Talvez Deus esteja aguardando você. Porque aquilo que Ele vai preparar para você, Ele está caprichando. Quem pode dar um glória a Deus? E esse texto ele fala sobre exatamente isso. Eu não quero falar de Lodebar, mas eu quero falar de Maquir. E para falar de Maquir, a gente precisa falar de Lodebar. Porque a casa de Maquir não era uma casa abandonada em Lodebar. Lodebar é a terra do esquecimento, é a terra do sem pasto, é a terra de que nada produz. É uma terra que ninguém gostaria de ir. Quando as pessoas estão em lutas, ela fala assim, ei, Lodebar nunca mais. Mas as pessoas esquecem que em Lodebar tinha uma casa chamada Casa de Maquir. Maquir é filho de Eliel. Maquir é um servo. E o nome Maquir, ele é ligado a 3 coisas: generosidade, refúgio e cuidado. E hoje eu estou aqui para dizer para você, Deus é generoso com você.
Deus tem cuidado com você. Você pode dar um aleluia por isso. E Deus tem abrigo para você. Salmo 91, verso 1. Aquele que habita, Tom e Fernanda, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, Roberto, descansa, Tavinho. Então, às vezes nós estamos descansando no momento que o Senhor está nos forjando para alguma coisa. O Senhor está nos preparando para alguma coisa. Então, nós temos uma convicção nessa noite, que Deus tem um lugar para cada um, e na casa de Maquira é um lugar que o Senhor está cuidando de príncipes. Quem pode dar um aleluia? Olha bem para mim. Tem um texto na Bíblia, irmãos, que fala sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmãos, não chegou apóstolo Paulo. Ele chegou Saulo de Tarso. Ele era um morador da cidade de Tarso. E este homem era um perseguidor, Valéria, da igreja. William. Ele perseguia a igreja de Cristo. O nome Saulo significa o grande. O grande. E esse homem perseguidor da igreja atacava a igreja de uma forma muito forte. E ele prendia os cristãos, eles espancavam os crentes, porque Paulo, irmãos, ele era um cidadão judeu romano. Paulo era fariseu. Paulo falava grego. Paulo falava romano. Italiano, né? O Roma. Paulo era cidadão romano. Paulo pertencia à alta cúpula do Sinédrio. Paulo era chique. Mas esse homem perseguidor da igreja um dia pegou umas cartas e falou assim: vou até Damasco, Max, e vou prender os crentes, Juninho, e vou trazer os crentes para cá para ser humilhado. Você sabia que o primeiro homem que morreu, chamado Estevão, apedrejado como mártir da igreja, Felipe, sabe quem estava lá? André Fusaro, consentindo no seu apedrejamento? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso deu alvará para o sinédrio daquela época apedrejar um servo de Deus porque pregava o evangelho. E Estevão morreu. E Paulo estava sentado ali vendo aquilo. Mas agora, cheio de autoridade e com cartas, ele vai até a cidade de Damasco, caminho de Damasco, para fazer o quê? Para prender os crentes. Só que no caminho uma luz apareceu. Oh, glória a Deus. Quem lembra o dia que você se converteu? Você lembra o dia que Deus falou com você, Santinho, pela primeira vez? Você lembra? Você lembra o dia, Rubens, que Deus tocou a sua vida e você foi transformado em uma nova criatura? Tem pessoas que entraram aqui totalmente desorientadas e um dia Jesus brilhou no seu coração, falou no seu coração e você se rendeu a Ele. Você pode dar um aleluia. E tem pessoas que Deus teve que pegar um pouco mais pesado, e com Paulo Deus pegou um pouco mais pesado, porque ele era um conhecedor da doutrina judaica. A luz brilha no caminho dele. Ele cai cego. Alguns falam que ele caiu do cavalo. Irmãos, não tinha cavalo ali. Ali não tem cavalo. A Bíblia fala assim: se você tirar um tio ou uma vírgula da palavra, tome cuidado. Agora imagina acrescentar um cavalo onde não fala de cavalo. Mas não tinha cavalo. Mas se pudesse, supõe-se que fosse um cavalo, porque ele era um cidadão romano, possivelmente andava a cavalo, mas ele caiu no chão. Se foi do cavalo, foi do mais alto. E quando ele cai cego, uma voz fala assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele fala assim: mas quem eu persigo? Quem é o Senhor que eu estou perseguindo? E a voz fala aqui: é Jesus. E ele escuta uma palavra muito dura: você vai a uma casa de um certo Simão Curtidor, porque eu vou ordenar a um homem que vá até a sua casa, que você está hospedado,
Ele vai orar por você para que você seja cheio do Espírito Santo. Irmãos, Deus falando. Eu tenho uma preocupação, irmãos, com essa história de Deus falou. Eu tenho uma preocupação com isto. Porque quando Deus fala, pode demorar anos Ele cumprir. Não queira ouvir palavras que massageiem o seu ego. Que às vezes Deus pode falar para você: arrependei-vos. Deus pode dar uma palavra mais pesada para você: põe sua cara no pó. Não só eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, porque vai ser, porque isso aqui. Calma. As coisas têm o seu tempo de maturação. E aí, Deus vai lá na casa de Ananias. Ananias era um profeta. Nunca foi pastor de grande igreja. Não fala que ele abriu igreja, mas fala que ele era um homem crente de oração. Cada um é um, irmãos. Uns abrem igreja, outros fecham. Uns batizam, outros não. Uns pastoreiam, outros evangelistas. Por isso que nós somos heterogêneos, não homogêneos. E aí então o Ananias escuta aquilo. E Deus fala com ele assim: Ananias, vai até a casa de Simão Curtidor. Tem um rapaz orando lá e ele já viu você chegando. E ele vai orar por você, e você vai orar por ele e vai recuperar a visão. Você queria saber quem é a pessoa, sim ou não, irmãos? Você imagina quando a voz de Deus falou assim: é Saulo de Tarso. Ananias falou assim: mas justo eu? Lá em P1 não, há muitos anos tinha um lugar onde as pessoas recebiam demônios. Hoje tem que tomar cuidado para falar os nomes, você já entendeu. Os demônios desciam ali, se manifestavam ali. Formava fila de carro, aquilo me incomodava, irmãos, muito. Porque ia mais carro lá do que na igreja. As pessoas iam receber lá e recebiam guias, aí baixou um demônio um dia lá. O demônio que baixou lá numa pessoa, ficou 3 dias a pessoa possessa. E eles lutando com aquele demônio para lá e para cá e não saía. Era Deus começando a trabalhar e responder a oração da igreja. Aí uma terça-feira à tarde, bateram na minha casa, eu tinha acabado de chegar do serviço. As pessoas estavam desesperadas. Nós estamos lutando com uma entidade que desceu lá. Desde domingo, já faz domingo, segunda e hoje terça. Não há meio, está quebrando todo lugar. E a chefa mandou chamar você. Porque ela não está dando conta. Falei para a Lourdes. A Lourdes falou assim: vai que eu vou ficar orando. E eu fui. O senhor foi com medo? Lógico, irmão. Vou entrar num território, primeiro que eu não conheço. Mas o temor transformou em ousadia, em autoridade, em confiança. E quando eu entrei, irmãos, a primeira coisa que eu ouvi daquela boca foi assim: o que você está fazendo aqui? Quem é que te chamou? Eu falei: por nada, pode ficar sossegado, fique aí. Brincadeira à parte, com toda a autoridade que Deus tinha me dado naquela tarde, eu expulsei aquele demônio. Saiu daquele corpo. Não foi na hora assim, foi umas 2 horas de uma guerra espiritual muito forte. Eu levei um obreiro comigo chamado Carlos Melo. Saía de um, pegava outro, todo mundo perturbado, tudo no chão. A gente falou assim, falei: não tem jeito. Falei: chega. Desse jeito não vão ficar a noite inteira aqui. Vocês estão proibidos de entrar em outro corpo aqui agora. Sai todo mundo daqui. E aquela legião foi embora. Aquela moça se converteu. Serve a Deus até hoje. Você pode dar um glória a Deus por isso? Passou um tempo, eu batizei o genro da mulher, a filha da mulher. Passou um tempo,
eu não batizei a mulher, porque ela teve um problema de enfermidade muito forte, um AVC muito forte. Ela foi levada para Batovi, mas a Igreja Assembleia de Deus batizou ela. O lugar fechou. Está fechado até hoje. Pode ser que abriu outro, mas aquele lá está fechado. E eu fiz o funeral da mulher porque ela morreu salva em Cristo Jesus. Às vezes Deus vai colocar oportunidades para você. E Ananias chega lá e ora por Saulo, e Saulo, pá, enxerga. E fica ali na casa de Simão um tempo, fica ali sendo cuidado. Mas Saulo, irmãos, era o que a igreja precisava para o upgrade. Às vezes está precisando dar um salto aí. Hoje, em nome de Jesus Cristo, você vai saltar. Quem crê comigo, dá glória a Deus. E aí, irmãos, precisava, porque quando Jesus chamou os apóstolos, ele chamou os apóstolos eram bons, eram cheios do Espírito Santo. Pedro, Tiago, João, mas eles eram pescadores. Talvez eles não tinham uma ampla visão de mundo. Chamou Mateus, Mateus era cobrador de impostos. Chamou Judas, chamou 12 apóstolos, e 12 apóstolos estavam ali fazendo a obra missionária. Mas agora a igreja precisava abrir fronteiras, e Deus chama Saulo, o homem que falava várias línguas, o homem que tinha uma visão de mundo, um homem que era fariseu do Sinédrio, alguém que tinha uma posição social muito forte, e o converte, e agora ele sai dali e começa a pregar. Olha o que diz a Bíblia em Atos capítulo 9, versículo 26. 9:26, quando chegou a Jerusalém. Só que ele já chegou para Jerusalém, ele já foi na capital. Mas ele já quis ir no centro da atenção do cristianismo. Tentou reunir-se com os discípulos, mas todos estavam com medo dele. Irmãos, já pensou? A fama dele, e você fala assim, esse camarada está fazendo uma amostragem para saber quem é quem não é, e ele vai nos atacar depois. Isso aqui é enganação. Às vezes a gente duvida da conversão das pessoas, sim ou não, irmãos? Você duvida da conversão das pessoas? A igreja não é para os sãos vêm para louvar o Criador. A igreja é para os doentes. A casa de Maquir não é para aquelas pessoas que se sentem perfeitas. A casa de Maquir é para aqueles que quebraram os pés, estão aleijados e precisam restauração, e precisam de perdão, e precisam de companhia, e precisam de apoio. A igreja é a luz do mundo. Você pode dar um glória a Deus? Aqui a luz que vai aplaudir, aplauda forte. A luz que está em você, a luz que está em mim, mistura um monte de luz. Mas a nossa luz, ela brilha nas trevas. Dá um aleluia por isso. Sabe aquele ambiente que só tem gente que fala palavrão e você dá glória a Deus? A sua luz brilha ali. Sabe aquele ambiente de mentira e você fala a verdade? A luz brilha ali. E aí então Saulo vai lá e se reúne com os discípulos. Mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Olha o versículo 27. Então Barnabé, como é bom ter um Barnabé. Já abre um parênteses da pregação. Deus está preparando o Barnabé para você, para fazer conexões. Quem crê vai dando glória a Deus. Aí Barnabé levou aos apóstolos, levou agora para a classe da elite da igreja cristã. Levou para Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, levou para os fera. E contou como no caminho de Damasco, Saulo vira o Senhor que lhe fará, e como era em Damasco, ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Versículo 28 diz assim: assim Saulo ficou com eles e ensinava com liberdade Tiago em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Paulo era corajoso, estava pregando, o negócio dele era pregar. Ao versículo 29 diz assim, falava e discutia com os judeus de fala grega. Está falando grego? Eu também falo. Mas eles tentavam matá-lo. Agora Deus ia perder todo o investimento. Aquela presença de Jesus no caminho,
aparecendo para ele, a voz de Ananias, aparecendo, indo lá orar por Saulo, todo investimento, Simão curtidor, que cuidou dele na casa, e Saulo com aquela ousadia toda, pregando a palavra, as pessoas que iam matá-lo, sabe que, olha que a Bíblia fala, capítulo, verso 30, diz assim o 30, ó, sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia, vão tirar você de cena, e o enviaram para Tarso, vão mandar você para sua casa, lá você é conhecido, e lá eles vão perceber a mudança que Deus fez na sua vida. Receba essa palavra para você. Antes, mostra para sua família que você é nova criatura. Mostra para sua casa que você nasceu de novo. Mostra com as suas palavras, com a sua atitude, com o seu comprometimento, porque a sua vida dentro da sua casa vai falar mais forte do que a sua vida em qualquer outro lugar. Leva Saulo para Tarso. Lá em Tarso, Saulo prega. Lá em Saulo, Tarso fica escondidinho ali. Irmãos, pergunta assim para mim, Pastor Toninho, bem forte, Pastor Toninho, quantos anos Saulo ficou em Tarso? Quantos anos você acha que ele ficou? Ah, Deus já escondeu, já trouxe de volta. 12 anos. Algumas Bíblias falam que é 10, outras falam que é 14. Então quando alguém fala que é 14, fala que é 10, eu corto no meio e dá 12. Menos chance de errar. 12 anos lá, só em Tarso. E prega para um e prega para outro. Talvez abriu células. Talvez ele pregou para os seus amigos. Talvez foi no boteco e falou de Jesus. Hoje está uma moda entrar no ônibus e cantar e falar de Jesus dentro do ônibus. Talvez ele fez isso nas carruagens que passavam por Tarso. Sei que ele ficou 12 anos lá. Aí a igreja agora precisava avançar. E nesses 12 anos de esconderijo, ele não foi esquecido. Receba essa palavra para a sua vida. Você está escondido, guardado, porque o que Deus tem para você é poderoso. Você está escondido lá na empresa que você trabalha. Você está escondido na sua profissão. Você está escondido muitas vezes no seu ministério. Você está escondido naquilo que você faz. Mas vai chegar o dia que o Senhor vai falar, Barnabé, dá um pulinho lá em Tarso e procura Saulo, porque agora eu estou precisando dele. Eu estou precisando dele. Todo o treinamento que eu dei para ele nesses 12 anos, nós vamos usar para rompimento. Eu quero profetizar na sua vida, nada no reino de Deus é perdido. Toda semeadura vai ser colhida. Olha o que diz a Bíblia. Atos capítulo 11, versículo 25. Atos 11, 25, diz assim a Bíblia. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. É fácil achar uma pessoa hoje no Facebook. Você acha a pessoa hoje. Você acha a pessoa pelo Instagram. Você procura, você consegue achar as pessoas que, se ela tiver a rede, você acha ela. Tarso também não era uma cidade muito grande. Então Barnabé desceu para Tarso e falou assim, vocês conhecem o Saulo? Aquele que pregou, que ficou cego? É ele, conta para todo mundo, é ele mesmo. Onde que ele está? Em tal lugar. Aí Barnabé vai lá no 26 e faz assim, ó. E quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniam com a igreja e ensinavam a muitos em Antioquia. Aquele tempo de esconderijo de Saulo, irmãos. Aquele tempo que Saulo estava escondido, ele ficou tão parecido com Jesus. Ele ficou tão fortalecido com Jesus. Olha o que aconteceu. E foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Presta atenção. Você está só escondido. E o Senhor está te preparando para aquilo que vem por aí. Você pode dar um glória a Deus por isso. Agora dia 9/7 vai ter uma corrida quadrangular. E essa corrida vai ter de 3 quilômetros, de 5 quilômetros e de 10 quilômetros. Eu não vou correr. Mas vai ter uma caminhada de 3 quilômetros. Eu consigo. A caminhada eu consigo fazer. A corrida não. Por que eu não consigo? Porque eu não estava
em Tarso, me preparando para correr. Mas a caminhada eu faço com o pé nas costas. Não vai precisar nem do SAMU junto, nem máquina de oxigênio. Mas a corrida para mim não vai dar, porque eu não fiquei em Tarso me preparando para a corrida. Mas Saulo ficou se preparando para aquilo que Deus tinha para a vida dele. Irmãos, você confiaria a sua vida? Se você está lá com o seu coração lá para ser operado, e vai vir a pessoa para abrir o seu coração, e vai pegar o seu coração na mão assim, parar o coração funcionando pela máquina para cuidar de você lá dentro do seu peito. E você fala, a pessoa fala assim: olha, eu já consegui, faz 2 anos que eu estou estudando para medicina. Você deixa a pessoa te abrir? Eu não deixo nem cortar minha unha. Mas se a pessoa tiver 5 anos de médico, mais 5 de residência, mais 10 de experiência, já acostumou, já parou o coração, já ressuscitou o coração, já soprou o coração, já pulou o coração, já costurou o coração, já abriu o coração, já fez tanta coisa, já costurou, já cerrou, já amarrou, você vai pelo menos mais tranquilo. Não que você queira ir. Então como que nós queremos, irmãos? Como que nós queremos ser fortalecidos se a gente às vezes reclama que nós estamos escondidos? Presta atenção no que eu vou dizer para você. Toma cuidado e para de reclamar do lugar que você está, da posição que você está, porque na casa de Maquir, na casa de Barnabé, são lugares que Deus guarda príncipes. Você pode dar um glória a Deus por isso. É lugar de esconderijo de príncipe. E eu olho para príncipes aqui hoje, para princesas aqui hoje. Eu sou boca de Deus para dizer para você: escondido sim, mas não esquecido. Escondido sim, mas não esquecido. Quando chegar a hora, Deus vai falar assim: vai buscar ele. E já começa mudando o nome dele. Para de querer ser chamado de Saulo. Agora ele não é mais Saulo não, porque Saulo quer dizer o grande. A partir de hoje ele vai chamar Paulo, porque Paulo é pequeno. E a minha glória vai usar um homem pequeno. Irmãos, e quem foi Paulo, hein? Quem foi Paulo? Olha só. A Bíblia fala sobre a casa de Maquir. Esse lugar é uma casa de Maquir. Esse lugar é um esconderijo de Deus. Eu percebo que esse lugar muitas vezes é um lugar que as pessoas se fortalecem e elas vão. Mas é um lugar onde a presença de Deus habita. E a presença de Deus renova nossas forças. Saul era o rei de Israel. Saul reinava com força em Israel. Primeiro ano foi bem, segundo ano foi bem. Não é como você começa, é como você termina. Começar bem, irmãos, todo mundo começa. Já ouviu dizer que a vassoura que varre bem é a vassoura nova? Pessoas começam com entusiasmo, qualquer coisa, pode ser de Deus, pode ser de esporte, pode ser de qualquer coisa. Mas na primeira batalhinha que aparece, primeiro confronto, já desistem. Primeiro chefe que vira a cara: esse emprego não é para mim, é sim. Você tem outro? Se não tem outro, é esse. Aí Saul começou bem, primeiro ano foi bem, segundo ano ele começou a fazer bobagem. Deus chama Samuel e fala assim: ô Samuel, eu rejeitei o rei que você ungiu. Ele está rejeitado no segundo ano. Sabe quantos anos o povo de Israel ficou com o rei rejeitado? Quem pode me falar? Mais 38 anos. Mais 38 anos Israel foi governado por um rei que estava rejeitado pelo próprio Deus. Mas Deus tinha escondido um rei para ele no pasto, chamado Davi. Talvez tem reis escondidos aqui. Vou dizer de novo, talvez tem reis escondidos aqui. Talvez tenha autoridades escondidas aqui. Talvez tenha pessoas que Deus está preparando aqui para fazer grandes coisas na sociedade. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aí,
Davi não estava pronto para ser rei de Israel ainda. E Saul, então, 38 anos, chegou o tempo do limite. Tem um dia que Deus fala assim: basta, acabou, chega. Opa, acabou. Chega, acabou. Não vai dar mais, chegou. Agora sou eu que vou agir. Chegou, acabou. A Cassiane canta uma canção que fala assim: Deus não vai deixar você no vento. Fala comigo assim: Deus não vai deixar você no vento. Mais forte: Deus não vai me deixar no vento. E quando Ele se levanta, é para dar vitória, e o inimigo tem que recuar. Dá um aleluia por isso. Saul vai para uma guerra. Rick, Daiane, Saul vai para uma guerra. Marcelo, Felipe. E na guerra ele morre. 1 de Samuel, capítulo 31, verso 2. Ele morre. Só que não morreu só Saul. Pode ir passando o versículo que eu vou explicando. Morreram seus 3 filhos, Jonatas, Abinadad e Malquissua. Jonatas era o primogênito. Então o reino era do Saul. Se o rei falta, é do Jonatas. E se o Jonatas falta, é do filho do Jonatas. Linhagem real. Os outros 2, desde que Jonas não tenha descendente. Mas morreram os 3 filhos, depois morreu o 4º filho, chamado Isbofete. E aí, Saul viu que a guerra, pode colocar o versículo 3, 4, viu que a guerra estava apertando para ele. Ele falou para o escudeiro dele: eu estou ferido por uma flecha, me mata, pega a tua espada e me mata. O escudeiro falou: não. Então Saul se suicidou. Ele colocou uma espada, a sua própria espada, pulou sobre ela e morreu. O escudeiro viu aquilo, também se matou. Pronto, morreu a linhagem de Saul. O rei, os 3 filhos. O WhatsApp chegou lá no palácio. Lá estava a ama que cuidava do menino príncipe, chamado Mefibosete. Ela ficou tão apavorada porque era normal pegar o vencedor, matar todos os outros da família, que ela sai correndo para esconder o menino. Irmãos, ninguém quebrou as pernas de Mefibosete. As pernas do menino não foram quebradas por acaso. Elas quebraram-se por um acidente. Foi um acidente que quebrou. Foi um momento assim, ela saiu correndo, quebrou as pernas. No filme da TV Record, eles colocam um menino caindo e uma carruagem passando em cima das pernas dele. Eu não sei se foi isso, só sei que as pernas foram quebradas e ele ficou coxo. Sabe aonde ela levou o menino? Em Lodebar. E escondeu o menino lá. Mas Lodebar, a terra do esquecimento, o lugar sem pasto. Eu já falei tanto mal de Lodebar. Pastores falam mal de Lodebar, porque é na ideia da pregação, mas na casa de Maquir, em Lodebar. E a casa de Maquir vem antes do lugar. Eu quero profetizar na sua vida. Você pode estar no lugar do pior de todos, mas o Senhor te esconde você naquele lugar. O Senhor guarda você naquele lugar. O Senhor protege os propósitos que Ele tem para a sua vida. Quem crê vai dando glória a Deus. O Senhor está protegendo você. Você pode dar um aleluia onde você está. Olha só. Cuidado para reclamar quando Deus está guardando você no lugar secreto. Lugar secreto. Irmãos, não fazia parte do planejamento de Saulo voltar para Tarso e ficar 12 anos. Não fazia parte do planejamento de Mefibosete ficar na casa de Maquir. Fazia parte do planejamento dele um dia reinar em Israel, como foi o seu avô e como foi seu pai. Mas um acidente levou ele para a casa de Maquir. E aleluia, que tem uma casa de Maquir para você. Aleluia, que tem um lugar que guarda você. Você pode dar um glória a Deus por isso. A casa de Maquir não é um lugar de esquecimento, mas é um lugar que Deus guardou como refúgio para preservar príncipes. E eu olho para príncipes aqui hoje. Deus está preservando você para o futuro. Quem crê vai dando glória a Deus. Aceita o seu tempo.
Pastor, eu estou lá escondido no meu emprego, estou lá escondido no meu casamento, estou lá escondido. Pastor, eu já tenho quase 30 anos e ainda não arrumei alguém para casar comigo. Não se preocupa não, está demorando porque Deus está caprichando. Mas faz um favor também, colabora, né? Fica mais atento. Não fica querendo perfeição. Irmãos, existe uma certa idade da vida da gente que a gente dá a mão e sai andando. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Presta muita atenção. Deus guardou Mefibosete lá. Na casa de Maquir tinha refúgio, generosidade e cuidado. Maquir era diferente, irmãos. Às vezes a gente tem que abrir a nossa casa para receber pessoas, para cuidar de pessoas. Às vezes a gente tem que pegar do nosso dinheiro e investir em pessoas também, sim ou não? Às vezes a gente tem que pegar e fazer coisas para ajudar pessoas a se levantar diante dos homens e diante de Deus. A gente precisa. Às vezes, irmãos, uma cesta básica sua não vai matar a sua casa, mas vai ajudar alguém a comer a semana inteira. Às vezes, irmãos, uma conexão sua, uma ligação sua, um telefonema seu. Às vezes, irmãos, um pedido seu, ele vai ser atendido e pessoas vão ser facilitadas porque você interviu. Maquir era generoso, Maquir era cuidador, Maquir era casa de refúgio. Aí Deus estava trabalhando. Eu vou dar uma palavra para você. Eu já vou chamar a banda para subir aqui no altar. Presta atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Deus está levantando conexões nesta noite para abençoar a sua vida e a sua casa. Quem recebe dá glória a Deus. Deus só tem que criar conexões, irmãos. Criar caminhos que vão abrir portas para você. E aí, Davi então agora era rei de Israel estabelecido. Davi já estava agora bem. E aí Davi chama Ziba. Livro de 2 Samuel, capítulo 4, verso 4. Davi chama Ziba e fala assim: Ziba, por acaso tem alguém da casa de Jonatas que eu não usei de bondade com ele? Existe alguém na casa de Jonatas que eu não cuidei, da casa de Saul que eu não cuidei? Ziba falou assim: tem sim. Ele tem um menino chamado Mefibosete, que hoje é homem, que mora na casa de Maquir. A casa sempre virá antes do lugar. Deus está guardando você na casa. Deus está guardando você na sua presença. Deus está guardando você no seu abrigo. Você pode dar um glória a Deus por isso. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 32, verso 7. Presta atenção. E eu vou terminando. 32, 7 de Salmos diz assim: Tu és o meu abrigo, Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Olha o que diz o Salmo 119, versículo 14. A vida tem tempestade sim, mas diz assim a palavra de Deus. No Salmo 119, 114, a palavra fala que o Senhor é o meu abrigo e o meu escudo, e a tua palavra coloquei a minha esperança. Igreja, você recebe para a sua vida isso? Ele estava na casa de Maquir, e aí foi chamado, chega diante do rei, e o rei fala para ele assim: Tu és Mefibosete? Sou eu. O que você quer comigo? Eu quero devolver para você tudo aquilo que pertenceu um dia ao seu pai Jonatas, ao seu avô Saul. E aí o Mefibosete fala assim: quem sou eu? Um cão morto, para o Senhor se lembrar de mim. Sabe o que acontece, irmãos? Sabe porque Deus está lembrando de você hoje? Não é por causa de mim e de você só, é porque Ele tem uma aliança com o seu filho. Irmãos, quando Satanás tem permissão de chegar no trono e falar assim: vistes o meu servo, viste aquela pessoa, viste a Marcinha e o Monteval, olha só, está vendo eles lá, ó, olha lá. Jesus fala assim: Pai,
esse acusador não tem direito de acusar os meus servos, porque eu morri na cruz por eles. E se eles confessarem os seus pecados, o Senhor perdoará os seus pecados, estenderá a tua mão, coloca eles de novo na mesa, para que eles possam participar do banquete. E hoje nós estamos aqui, Floriano Peixoto, assentado na mesa da Santa Ceia, para servir o Deus Todo-Poderoso. Quem crê comigo, dá glória a Deus. Se você puder levantar as suas mãos, enquanto os pastores vão me ajudar, o diaconato vai entrar. Levanta as tuas mãos para os céus assim, ó, e fala comigo assim: Senhor, muitas vezes estou escondido, mas não esquecido. Bem forte agora. Senhor, muitas vezes eu estou escondido, mas não esquecido. Receba isso para a sua vida, igreja. Receba isso para a sua casa, igreja. E cante ao Senhor agora. E louve a Deus. Sabe o que esperamos? E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. nós arrumamos a casa, Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a